Doutora, obrigado pela presença aqui junto com a gente, tá? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Nós vamos começar com um caso triste que aconteceu na cidade de Cáceres. Nós iríamos trazer ontem essa matéria, acabamos deixando ela para hoje, justamente para a gente trazer, até porque as imagens também foram divulgadas depois que chegou nas mãos da polícia. Esse caso aconteceu no domingo, a Rafaela vai narrar o caso e tem as imagens para você acompanhar na live do que a Rafaela vai narrar. Kiko, uma mulher de 28 anos foi espancada com socos e chutes no meio da rua pelo seu esposo na noite de domingo no bairro Jardim do Trevo, no município de Cáceres. Ela conseguiu se desvencilhar e se escondeu no mato. A polícia civil, a vítima contou que estava com seu esposo na casa de um amigo assistindo um jogo de futebol, quando teria ficado violento. Quando voltavam para casa, o esposo passou a agredir a mulher com socos e chutes no meio da rua. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. No vídeo é possível ver as agressões. A vítima está de longe, o homem chega perto dela correndo, tenta segurá-la pelos cabelos e começa a dar socos em sua cabeça. Ela é jogada no chão e continua sendo agredida. O vídeo ele tem uma duração de cerca de 1 minuto e 15 segundos e em todo momento a vítima é espancada pelo agressor. A vítima aproveitou o momento de descuido do marido e conseguiu sair correndo, onde se escondeu em uma região de mata e o agressor fugiu do local em um Fiat Uno azul. Após isso, ela conseguiu ajuda em uma lanchonete que fica próximo do local onde as agressões ocorreram. E, em seguida, procurou a Polícia Civil e fez um pedido de medida protetiva contra o homem. A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres vai investigar o caso. Isso é um covarde. Isso é uma covardia. Doutora, o que a senhora sente quando a senhora vê umas imagens como essa? É muito triste, né? Toda forma de violência, ela nos comove, né? E desperta em nós o desejo de lutar para prevenir, para coibir, para impedir que cenas como esta aconteçam no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo. E o difícil é saber que isso é frequente, né? Infelizmente. A pandemia trouxe um aumento dos casos de violências, né? Violência contra a mulher, violência contra o idoso, contra a criança, adolescente. E a violência contra a mulher, ela precisa ser combatida. Agora o Agosto Lilás, né, é um ganho para nós estar comemorando essa data. Inclusive, eu trouxe aqui que foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, né, para virar lei o Agosto Lilás. Hoje são datas alusivas, porque a Maria da Penha está completando 15 anos agora no sábado, dia 7, né? Então vários movimentos de mulheres já trabalham esse mês como mês alusivo, mas transformando em lei para nós é muito bom, porque vai transformar em política pública, com fomento de ações, né? E a responsabilidade do poder público de fato trabalhar essa data com conscientização. A doutora Marilene é ligada à assistência social, a pasta diretamente à secretária Sheila. Qual que é o seu papel direto na ação social, doutora? Só para a gente poder entender. Certo. No município eu sou assistente social, servidora pública, né? Trabalho na Secretaria de Assistência Social, ao lado da Sheila Pedroso, que é a secretária, né, de Assistência Social e primeira-dama do município de Sinop. Eu estou na coordenação da Proteção Social Especial, que é o departamento da Secretaria de Assistência que lida com as violações de direito. Então, nós temos a responsabilidade da gestão do CREAS, que é o Centro Especializado de Referência da Assistência Social, que é o departamento do SUAS, da Política de Assistência Social, que assiste, acompanha as vítimas de violência no município. E os números em Sinop hoje, eles estão crescentes? Acompanhando a realidade nacional, né? A pandemia, ela trouxe o aumento da violência, em Sinop não é diferente, né? A gente tem assistido várias situações, inclusive recentemente teve um caso bastante grave de feminicídio no nosso município, né? Que chocou toda a cidade. E isso faz com que nós, enquanto assistência social, tenhamos políticas públicas de enfrentamento para coibir esse tipo de violência. Diretamente à sua pasta, já que a gente está falando sobre violação de direitos, quais são essas políticas públicas hoje, mais especificamente, que estão em prática em Sinop, antes da gente até chegar na própria delegacia da mulher, que foi um ganho gigantesco, que está sendo colocado juntamente com o CREAS e com a assistência social, doutora? No município nós chamamos de sistema de garantia de direito. É toda uma rede, né? Toda uma rede de proteção.
Aí entra os serviços da assistência social, entra os serviços da saúde, os serviços da educação, entra as entidades que acompanham os movimentos sociais que acompanham as mulheres, entra a delegacia especializada. De fato foi um ganho para o município de Sinop ter uma delegacia especializada, né, da situação da mulher. E as políticas públicas são no fomento de coibir a violência contra a mulher e também provocar o protagonismo dessas mulheres. Porque nós sabemos que muitas vezes a mulher se permite numa situação de violência que por conta mesmo da situação da vulnerabilidade socioeconômica dela. Então, nosso papel enquanto assistência social é fomentar essa mulher para que ela participe de cursos, de capacitação, para que ela tenha toda assistência psicológica para sair dessa situação de violência, né? Então, esse é o trabalho da Secretaria de Assistência Social. A gente sabe, e isso é notório, que o agressor, ele faz com que a sua vítima fique totalmente dependente dele, em todos os sentidos. E muitas vezes, como você mesmo disse, doutora, as mulheres, elas ficam dependentes financeiramente. Eu não vou denunciar, como que eu vou fazer agora para sobreviver, se ela não tem um curso de capacitação? Aí às vezes a gente fala, mas por que não faz? Porque o próprio agressor não permite. Isso. E até essa mulher conseguir fazer esse curso, para ela conseguir entender o que ela pode fazer da vida dela, como que ela é amparada por essa rede? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou pegar a Rafaela como exemplo. A Rafaela, eu agredi a Rafaela. A Rafaela é dependente de mim financeiramente para tudo. Aí ela foi lá, tomou coragem e denunciou. A partir de agora, a Rafaela, eu não permiti ela fazer nada. Ela nunca trabalhou, ela sempre foi dependente. Como que é? A gente gostaria de entender, até as mulheres, porque quem sabe a gente vai dar uma luz agora para alguém. Como que essa mulher, ela é amparada desde o início, do momento que ela chegou e falou, olha, não aguento mais, vou denunciar. A partir daqui, como que é feito o processo? Só pra gente poder entender. Certo. Então, a partir do momento que surgiu a denúncia, chegou a informação, e é importante nós falarmos, a denúncia pode ser feita com qualquer pessoa. Não precisa ser a mulher, não precisa ser amigo da mulher, não precisa ser parente, qualquer pessoa, qualquer cidadão que vivencia ou presenciou uma situação de violência contra a mulher tem o dever de denunciar. Então, a partir do momento que chega essa informação, essa mulher ela é encaminhada para o CRES, que é o nosso serviço especializado, que eu falo enquanto serviço público, né? E a partir dali ela recebe todo o acompanhamento psicossocial. Através da equipe, né, assistente social, que vai sentar com essa mulher, vai fazer a busca ativa dessa mulher. Muitas vezes ela não vem, muitas vezes ela faz a denúncia, mas ela não vem para o serviço. Então nós temos que ir até essa mulher, mostrar para ela a importância dela ser assistida pelo, né, serviço público. Ofertamos todo o amparo social para ela. Às vezes ela precisa de alimentos, às vezes ela precisa ser abrigada. Muitas mulheres têm que deixar os seus lares, né? E aí nós temos um local seguro também, que nós acolhemos essa mulher, é um local sigiloso até para a segurança dela, né? Então nós acolhemos essa mulher e ela faz todo acompanhamento, e com o acompanhamento que ela faz com uma equipe especializada, Rafaela, que vai chegar no entendimento do que é melhor para aquela mulher. O melhor para aquela mulher é permanecer aqui no município de Sinop, e isso vai ser construído junto com ela, porque ela também precisa ser protagonista das suas decisões. O melhor para essa mulher é ir para casa dos seus pais, onde estão os seus familiares, seus irmãos, onde ela pode ter esse amparo, né, familiar. O melhor para essa mulher é seguir a vida dela, né? Ela tem a medida protetiva, ela vai ter outra casa para morar. Esses filhos precisam também ser matriculados mais próximo de casa, então entra o conselho tutelar, entra a Secretaria de Educação para viabilizar, né, que ela dê continuidade na vida dela. E o nosso trabalho enquanto assistência social é permitir o protagonismo dessa mulher, né, para que ela possa seguir a vida dela. 2 adendos, se me permite. Aí entra até aquele projeto que a vereadora Graciele colocou, que precisa ser revisto aquele projeto, que era um projeto interessantíssimo, que foi para a pauta, talvez fazer algumas correções e voltar à pauta, daquele projeto de prioridade para mulheres agredidas. Antes da Rafaela, e como você disse nessa questão da mulher participar, se é melhor talvez ela ir para uma outra cidade ou para um outro estado, os CRAS, os CREAS, as ações sociais, nesse caso, eles se conversam entre si para esse amparo. Fala, não, para Rafaela não é interessante ela ficar em Sinop, é interessante ela ir para Rondonópolis, por exemplo. Vocês têm esse contato com Rondonópolis, e essa teia, essa rede, ela vai atender a Rafaela lá, ela já vai encaminhada, tipo, daqui para lá, doutor? A gente chama de encaminhamento responsável. Então, entra-se em contato com essa mulher, não é só mandar, né? Entra em contato com essa família dessa mulher, vê se lá ela tem condição de se manter, vê se essa família pode acolher, porque muitas pessoas vivem em conflitos familiares, infelizmente, né? Então a gente precisa saber se esse outro lugar para onde ela vai é um lugar que vai ser capaz também de garantir a segurança dessa mulher.
né? E o cuidado que ela precisa receber. Então é feito todo um contato, tanto com a rede de assistência social do município, como também com a família dela, para saber se ela pode sim ser acolhida em segurança naquela nova cidade. Bom, Marilene, primeiro é importante a gente trazer ela aqui, né, a doutora Marilene, porque olha quantas coisas que ela falou que a gente não sabia dos serviços. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo e muitas das vezes as mulheres não denunciam porque elas se sentem desamparadas. Elas sentem que às vezes o município não presta esse serviço, esse auxílio. Hoje o CREAS atende quantas mulheres? Vocês têm mais ou menos a quantidade de mulheres que vocês atendem, que fazem essa assessoria, esse trabalho prestativo para elas? Bom, o CREAS é um serviço de demanda espontânea, né? Então, conforme vai acontecendo os casos, vai chegando para nós e o acompanhamento vai acontecendo. Além do trabalho, do atendimento específico, de quando a mulher chega, né, que passou por uma situação de violência, foi encaminhado pela rede, foi encaminhado pela delegacia, ou chegou como demanda espontânea, ela passa a ser assistida. Um quantitativo de mulheres que nós atendemos neste trimestre, nós podemos elencar aproximadamente 10 mulheres estão em atendimento, nós temos o grupo de mulheres também, e assim, a assistência social, por mais que nós fazemos todo um trabalho de sensibilização, de trazer essa mulher para o atendimento, a gente não pode obrigar. Da mesma forma, a gente não consegue obrigar muitas vezes a mulher a sair da situação de violência, né? Então, é muito difícil o trabalho, é árduo e é contínuo. Por isso que eu até parabenizo a vocês, né, por estar trabalhando aí, se chamar o primeiro episódio, né, que vai trabalhar o Agosto Lilás todo, porque a nossa sociedade é muito machista, né, a gente acaba vivenciando e reproduzindo muitos comportamentos que acabam levar a mulher numa situação de submissão, né, e muitas vezes a mulher fica naquela situação com medo do que a sociedade vai pensar dela, como que os filhos vai pensar dela, o que os amigos vai pensar, né? Se ela se separar, se ela revelar que ela está sofrendo violência porque ela tem vergonha também. Então, nosso papel é sempre empoderar, acompanhar e assistir essas mulheres. A maior dificuldade, talvez, da questão da assistência social do CREAS é fazer com que a mulher vá e denuncie. Talvez essa seja a maior dificuldade que existe, até porque a mulher ela sente vergonha, ou até mesmo tem a dependência financeira, a questão do pensamento dos filhos ali. Então o agressor, além dele fazer essa questão do abuso da pessoa na questão de agressão, ele faz o abuso psicológico, onde ele acaba prendendo a mulher ali naquele convívio. É verdade. E assim, você me perguntou de dados, Kiko. Em 2020, nós tivemos 16 atendimentos no lugar seguro. Significa que 16 mulheres no ano de 2020 precisaram sair das suas casas para não ser mortas por seus agressores, né? Então, esse é um dado relevante que é importante nós mencionarmos, né? E levar ao conhecimento da população. Doutora, a pandemia, na realidade, não é uma cortina de fumaça para aquilo que a gente já tem há muito tempo, só que resolveu aparecer mais agora? Ou algumas mulheres resolveram denunciar mais agora, porque a gente vê esses casos já. Feminicídio não existia até algum tempo atrás, era homicídio convencional. A lei é bem recente, bem recente. Aí depois, e também essas agressões começaram a aparecer para valer depois da Lei Maria da Penha, que não é tão antiga assim. A lei de 2006, né? Então completa agora somente 15 anos. O crime de feminicídio é de 2015. 2015. Então são políticas públicas muito recentes. Mas a situação da violência contra a mulher, da desigualdade de gênero, isso é histórico, né? E eu acredito, né, que cada vez mais as mulheres estão se empoderando porque elas estão percebendo que existem políticas públicas, existem movimentos sociais e que ela vai ter um amparo. E a pandemia, né, ela acabou se agravando a situação da violência porque as mulheres ficaram em casa com seus agressores. O isolamento social. O isolamento social. Contribui. E aí isso fez com que aumentasse sim os casos de violência. Isso já são pesquisas publicadas, né, pelo Ministério do Desenvolvimento e Direitos Humanos, e por isso que está exigindo do poder público ações de enfrentamento. Há um tabu muito grande, e eu acho que talvez esse tabu precisa ser quebrado, da própria imprensa, de um modo geral, de falar sobre alguns assuntos tido na cartilha do jornalismo como assuntos não agradáveis, vamos colocar assim, suicídio, tal, e agora a agressão à mulher, que é uma coisa que tem que ser falado todos os dias, porque os números são alarmantes. E não é a nível de município, é a nível de país, né? Como a doutora mesmo colocou a questão do machismo. E ainda, doutor, o que se sobrepõe sobre isso é a questão financeira, a dependência alimentícia, vamos colocar assim? Olha, na verdade são várias vertentes,
né? Vai depender do histórico da mulher, de como ela se percebe. Então, assim, a perpetuação da violência e a mulher permanecer numa situação de violência doméstica vai depender de como ela foi criada, né? Muitas vezes isso começa desde muito cedo, como que você criou o seu filho e a sua filha, né? O filho, ele pode ir pra rua brincar, ele tem a liberdade, ele pode ter amigos. A filha não pode sair para ir na rua, brincar com as coleguinhas, é ela que tem que arrumar toda a casa, né? Então, até a forma como nós criamos as nossas filhas e filhos vai interferir de como essa mulher vai se perceber na vida adulta, né? Os exemplos que ela teve em casa, de relacionamento, como é o relacionamento do pai com a mãe, né? Então, é toda uma interface de situações, mas sim, a situação da vulnerabilidade socioeconômica, ela também é uma agravante. Nós sabemos que não são só as mulheres carentes, as mulheres vulneráveis socioeconomicamente que sofrem violência, né? A violência contra a mulher, ela não tem classe, ela não tem cor, né? Independente da classe social, a mulher pode ser vítima de violência. Para a gente fechar o nosso jornal, antes da gente pegar as considerações finais da doutora, nós vamos trazer alguns depoimentos de algumas pessoas aqui dentro do nosso jornal. Vocês vão se surpreender com tudo que a gente está produzindo. Agora está sendo muito difícil a gente conseguir com que as mulheres falem, mesmo aquelas que conseguiram sair dessa dependência. A gente até entende a questão da vergonha, mas eu quero dizer que você vai ser preservado. A gente não vai mostrar, nós queremos mostrar a sua história, não quem é você. Quem é você não precisa aparecer. A sua história precisa aparecer. Sabe por quê? Porque a sua história, ela pode inspirar. Ela pode incentivar outra mulher a sair desse convívio de agressão. A deixar de ser escrava, porque na realidade isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão. Isso é uma tortura diária. E também nós vamos trazer algumas pessoas públicas falando a respeito dessa situação do abuso, mesmo contando também suas histórias. Quem que é o primeiro que a gente vai trazer? Você, o Bortoli? Isso, o vereador. Nós fizemos um convite, né? Até porque essa causa de combate à violência contra a mulher, ela não deve ser partida só das mulheres, de uma sociedade em geral, mas nós também queremos trazer figuras masculinas para mandar uma mensagem em combate à violência contra a mulher. Então, além de alguns empresários, nós também vamos trazer algumas autoridades políticas para que façam um breve relato sobre a campanha do aborto lilás. Até porque são leis que vêm daqui que podem proteger lá na ponta, né, doutora? Então, começamos com o vereador Ademir Bortoli. Vamos acompanhar. Violência física, violência psicológica, violência sexual, a violência patrimonial, violência moral. É dever do Estado e uma demanda da sociedade enfrentar todas as formas de violências contra as mulheres. Coibir, punir, erradicar todas as formas de violência devem ser preceitos fundamentais de um país que preza por uma sociedade justa e igualitária entre mulheres e homens. Denuncie, não se cale, busque os órgãos competentes, a Secretaria de Assistência Social, a polícia, o judiciário. Doutora Marilene, faltou alguma coisa que eu queria colocar, que a gente não perguntou, ou que o tempo não permitiu? É muita coisa para falar, né? Infelizmente é um mês todo de programação, gente, parabéns, haverão outras autoridades aqui, outras pessoas que vão poder também colaborar, né? Levando informação e sensibilizando as mulheres, mas eu não poderia deixar de falar dos ciclos da violência. Quais são os ciclos da violência contra a mulher? Porque a gente precisa que as mulheres que estão em casa, as mulheres que estão nos ouvindo, se percebam na situação de sofrendo violência. Qual seria o ciclo de violência? Primeiro começa com a tensão, né? O homem começa a ficar agressivo, começa a ficar nervoso, a mulher começa a ficar com medo, depois vem de fato a fase de agressão, onde de fato ela apanha, ou sofre a violência psicológica, o xingamento, a humilhação, a violência patrimonial, quebra os seus perfumes, rasga suas roupas, esconde seu dinheiro, né? E depois vem a fase de lua de mel. Depois que ele bateu, que ele agrediu, ele fica romântico, ele fica carinhoso, ele começa a estar em casa e aí depois volta tudo de novo esse ciclo. E a tendência é cada vez mais, Kiko, isso se repetir de uma forma bem rápida. E a agressão ficar cada vez mais violenta. Cada vez mais violenta, por isso que no primeiro sinal de agressão a mulher tem que denunciar. Porque os estudos comprovam que uma vez que o homem bateu, ele vai bater de novo. Então a mulher tem que denunciar até para que esse homem seja punido, seja responsabilizado e também seja tratado, né? Porque às vezes ele sofreu num lar, né? Viveu num lar violento também, então ele também tem que ter oportunidade de passar pelos atendimentos e ser tratado também para não ser um agressor de mulheres. Essa é uma pergunta. Algum homem já procurou o CRAS falar eu queria ser tratado? Eu tenho problema? Então, ou não?
O nosso CREAS... O CREAS está aberto para isso o CREAS, ele dentro da política de assistência social, o CREAS trabalha com as mulheres vítimas, porque nós trabalhamos com a vítima e não com o agressor. Mas existe outros projetos paralelos que acontecem através da rede, porque lembra que eu falei que nós somos todo um sistema junto e unido para proteger nossas mulheres, então através da rede tem um trabalho bem bacana com os homens agressores. Porque seria até interessante isso, porque às vezes a pessoa perdeu a cabeça, ficou nervosa, aquela coisa estourou tal, acabou acontecendo, fala, não, eu tenho que procurar ajuda, eu não posso fazer isso. Ou até mesmo algo que aconteceu no seu desenvolvimento quando era da infância, que acarretou, às vezes ele veio de um lar violento, de um pai que era violento, porque vamos deixar uma coisa acabou desenvolvendo. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Às vezes tem mulheres que aguentam essa agressão por uma coisa chamada amor. É muito difícil às vezes a gente entender o amor, porque o amor, ele é uma coisa construída. O amor naquela coisa, eu olhei pra Rafaela, eu amo, não, ele é construído, então a pessoa ama aquela pessoa, mesmo sofrendo aquela agressão, ela ama aquela pessoa, ela acha que pode ajudar aquela pessoa a mudar, e às vezes não consegue, por isso que é interessante talvez procurar ajuda. Ser amparada, verdade.